Havendo número legal daquela aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Aedo Camilo. Em discussão, a ata número 17 da sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2015. Os senhores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui, inicialmente, o processo da excelente senhora conselheira relatora Maria Serrano, objeto de pedido de vista pelo excelente senhor Procurador-Geral de Contas, doutor José Aedo Camilo. Antes de ser relatado, processo número 6.386/2013, Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Amambai. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira Maria, aliás, o procurador, com a palavra para se manifestar. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a prorrogação do prazo para devolução desse processo na próxima sessão, que não deu para que pudéssemos elaborar o nosso parecer a tempo. Eu requero a Vossa Excelência que submeta ao Egrégio Tribunal Pleno este requerimento. Com a palavra, a conselheira Maria Serrano. De acordo. De acordo. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Também de acordo. Conselheiro Irã Coelho das Neves. De acordo. Conselheiro Ronaldo Chadid. De acordo. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. De acordo. E conselheiro Gerson Domingos. De acordo. Então, fica acatada a sugestão e fica prorrogado o prazo para a próxima sessão. Para a próxima sessão, para que o Ministério Público de Contas possa se manifestar. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados a identificar na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consultou a nobre conselheiro, relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, à exceção do processo de número 8.370, da Prefeitura de Deodápolis, que eu aproveito a oportunidade para solicitar que seja retirado de pauta para reexame, os demais em bloco. Ok. Acatado. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação do parecer. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, listados na pauta de hoje, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante e chefe do Ministério Público de Contas, os processos sob a minha relatoria são os seguintes. Iniciando pelo de número 74.580, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Cavalcante, ex-prefeito municipal de Mundo Novo, contra a decisão simples número 503/2013. Eu conheço e dou provimento total ao recurso para reformar a decisão simples 02/503/2013, com os efeitos de declarar regular a execução financeira do contrato número 97/2011 e, dessa forma, isento o recorrente da penalidade imposta. Processo número 9.470, recurso ordinário interposto pelo senhor Flávio Sgaibe Caiate, ex-prefeito municipal de Ponta Porã, contra a decisão simples número 179/2013. Conheço e dou provimento total ao recurso, reformando a decisão simples número 01/179 de 2013, com os efeitos de declarar regulares os procedimentos de licitação, de formalização, bem como da execução financeira do contrato em questão. Continuando, processo número 16.211, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, ex-prefeito municipal de Bela Vista, contra a decisão simples número 28/2012. Conheço e dou provimento ao recurso com a finalidade de reformar a decisão simples número 02/28 de 2012, alterando o comando do item 2 e declarando regular o procedimento de execução financeira do contrato
número 141, e, dessa forma, excluo os itens 3, 4 e 5, eximindo o recorrente da multa e impugnação impostas, mantendo inalterados os demais comandos. Processo 16.228, recurso ordinário interposto pelo senhor Gilberto Tadeu Vicente, ex-diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, contra a decisão simples número 157/2012. Conheço e dou provimento ao recurso para o fim de desconstituir os termos dispositivos da linha A do inciso 3 da decisão simples número 157/2012, excluindo a penalidade aplicada ao recorrente. E, por fim, senhor presidente, processo de número 52.927, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Oscar Luiz Pereira Brandão, ex-prefeito municipal de Laguna Carapã, contra a decisão simples número 436/2012. Conheço e dou provimento parcial ao recurso para desconstituir apenas as disposições do inciso 4 da decisão simples número 436, em razão da juntada do termo de rescisão do contrato de trabalho, em todos os processos relatados pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar número 160/2012, bem como do regimento interno deste tribunal. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Com a palavra, o ilustre conselheiro Ronaldo Chadid. Solicito vista do processo 9.470/2010, recurso ordinário interposto pelo senhor Flávio Sgaib Caiate. Concedido o pedido de vista. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Coelho das Neves? Acompanho o relator. Conselheiro Maria Serrano. Com relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta ao nobre conselheiro se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Colendo plenário, ratificamos os pareceres arados nos processos da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves. São os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura de seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, diretores e funcionários. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 55.466/2011, que trata do recurso ordinário interposto em face da decisão simples número 01570/2013, tendo como recorrente o senhor Nelson Sintra Ribeiro, ex-prefeito municipal de Porto Murtinho. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido de que o colendo plenário destine a este processo o seguinte julgamento. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por quanto presente os pressupostos de admissibilidade. No mérito, pelo improvimento do recurso, mantendo na íntegra a respeitável decisão simples, tendo em vista que as razões recursais foram insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, permanecendo a irregularidade pertinente ao atraso, sem justificativa plausível na publicação do extrato do termo aditivo ao contrato, contrariando o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8666, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Processo número 3.623/2011/001, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Wilson Portela, presidente à época da Câmara Municipal de Maracaju, em desfavor da decisão simples número 02153/2012. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a seguinte decisão. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo na íntegra a decisão simples combatida, por quanto as razões recursais também foram insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, permanecendo a irregularidade relativa ao atraso, sem causa justificada, na remessa de documentos previstos na instrução normativa, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 2172/2015, que trata da apuração de responsabilidade instaurada em face do Fundo Municipal de Cultura de Bataiporã, tendo em vista a não remessa dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014 ao SICOM,
Sistema de Acompanhamento de Contas Municipais. O voto acompanha a opinião da Procuradoria-Geral de Contas e submete ao egrégio plenário a seguinte decisão. Pela aplicação de multa ao senhor Alberto Luiz Salvesso, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Cultura de Batayporã, no montante equivalente a 200 UFERMs, pelo não encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, concedendo o prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e, igual prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança executiva. Pela concessão do prazo de 60 dias para que o atual prefeito de Batayporã remeta ao SICOM, Sistema de Controle de Contas Municipais, os dados eletrônicos correspondentes aos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, como também dos meses subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades pertinentes. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados nos moldes regimentais. Nesse mesmo sentido, também são os votos aplicados aos processos de números 2175-2015 e 2182-2015, que trata da apuração de responsabilidade instaurada em razão da não remessa dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, tendo como órgãos interessados, respectivamente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Turismo, pertencentes também ao município de Batayporã, e em cada processo foi aplicada a multa de 200 UFERMs ao titular, senhor Alberto Luiz Salvesso. E ainda, 2.303/2015, 2.308/2015, 2.317/2015, 2.323/2015 e 2.327/2015, todos do município de Eldorado, e que tratam dos procedimentos de apuração de responsabilidade instaurados em decorrência do não encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, tendo como interessados, respectivamente, os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal, Fundeb, Fundo Municipal de Investimentos Sociais, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Nestes autos, a autoridade responsável, senhora Marta Maria de Araújo, foi penalizada com as multas de 300 UFERMs e nos autos relativos à Prefeitura Municipal e de 200 UFERMs em cada um dos demais processos. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingues. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade no expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a nobre conselheira, relatora, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, mas eu solicito a retirada para reexame do processo 115.232 de 2012 da Câmara Municipal de Cacilândia. Concedida a retirada. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, esse primeiro processo listado aqui no resumo de Vossa Excelência é o processo, né, retorno de vista, né, que foi prorrogado à vista. Nos demais processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano, nós vamos manter os pareceres zarados. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, a nobre conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura de seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras, os processos sobre minha relatoria são os seguintes: 3.647, 2012, da Prefeitura Municipal de Selvíria, responsável José Dodô da Rocha, balanço geral de 2011. Eu acolho a análise da CCE, da Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de que as contas obtenham parecer prévio contrário à aprovação. Processo número 4.088, 2014, do Fundo Municipal para a Infância e Adolescente, 7 quedas, responsável José Gomes Goulart, prestação de contas de gestão de 2013. Eu acolho a análise da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e voto para que as contas sejam julgadas como contas irregulares. Aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao ordenador de despesa pelo não envio dos documentos solicitados por este tribunal. Processo 5.257, 2013, da Câmara Municipal de Itacuru, responsável Ailton Milani Grangeiro. Prestação de contas de gestão de 2013. Eu acolho a análise da CCCE, da Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva. Voto no mesmo sentido, e esse é em razão da ausência de parecer técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno. E voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. O 5.829, 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Antônio João,
responsável César Soares Filho, prestação de contas de gestão de 2012. E processo 6.314, 2013, do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra Ribeiro, prestação de contas de gestão de 2012. Quanto ao processo 94.629/2011-001, da Prefeitura Municipal de Coxim, recurso ordinário, recorrente de Nalva Mourão, a deliberação recorrida é a 00/37 de 2012. Eu acompanho a CCE e o Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido. Primeiro, conhecer do presente como recurso ordinário por obedecer os ditames legais e regimentais e, no mérito, acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa apresentada pela recorrente, tendo em vista a ausência de intimação para apresentação de defesa, rescindindo a decisão recorrida com a consequente suspensão dos efeitos dela decorrentes, e reabrir a instrução processual para que seja feita a intimação dos responsáveis pela contratação celebrada pelo município de Coxim, referente ao procedimento licitatório desenvolvido na modalidade pregão presencial número 27/2010 e respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e remeter os autos ao relator originário da matéria para adoção das medidas que o caso requer. Processo 8.838/2006, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Oscar Luiz Pereira Blandão. Assunto é o não cumprimento de decisão simples número 1/714 de 2012. Eu acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao ex-prefeito municipal, Sr. Oscar Luiz Pereira Blandão, em razão do não cumprimento do item 5 da decisão simples número 1/714 de 2012, que determinou a apresentação dos documentos comprobatórios da anulação de saldo empenhado dos pagamentos realizados e da rescisão contratual. Processo 4.466, de 2012, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável José Garcia de Freitas, relatório de auditoria número 6 de 2012. O período inspecionado é de janeiro a dezembro de 2010. Eu acompanho em parte a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria decorrente das seguintes impropriedades: divergência do favorecido em pagamentos no valor de R$ 6.000, contratação de pessoal para fazer a entrega de carnês de IPTU sem a realização de licitação, pagamento irregular no valor de R$ 6.490 realizado sem motivação justificativa, despesas com hospedagem no valor de R$ 7.359 sem motivação ou identificação dos beneficiários e fornecimento de bolsas de estudos em escolas particulares sem edição de lei específica ou abertura de processo seletivo para a escolha dos alunos contemplados. E pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa do órgão durante esse período inspecionado no valor de 150 UFERMs. Processo 117.965/2012, da Câmara Municipal de Paranaíba, responsável José Souto Silva, relatório de auditoria número 82 de 2012, período inspecionado de janeiro a dezembro de 2011. Eu acompanho em parte a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria decorrente do pagamento de sessões extraordinárias e pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa à época do período inspecionado no valor de 50 UFERMs e ainda pela impugnação de R$ 14.860,80 referentes aos pagamentos com sessões extraordinárias, atribuindo tal responsabilidade ao senhor José Souto Silva, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais, acrescida de juros de mora e correção monetária. E pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providência no sentido de aprimorar o sistema de controle de diárias, exigindo dos servidores designados para as viagens a apresentação dos comprovantes de despesa, certificados de cursos, seminários e encontros e declarações de autoridades visitadas e outros documentos que comprovem a efetiva realização das viagens e despesas efetuadas. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado desse julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Era isso, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingues. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingues. Com o relator. Aprovado por unanimidade do expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia
devidamente publicadas no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, e nesta oportunidade solicito retirada de pauta do processo 20.707/2014 para correção e tramitação. Concedido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, o processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chaville, cujos pareceres vamos manter nessa oportunidade, são os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir todas as relatoras e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes. 1183/2014. O presente processo foi instaurado em decorrência de recebimento do ofício 1624/2013, enviado a esta Corte de Contas por ordem do meritíssimo juiz federal substituto do município de Corumbá, Dr. Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, através do qual solicitou informações de como deve proceder o município na contabilização das receitas oriundas das contribuições previdenciárias na fonte, quando tiver celebrado termo de amortização de dívida fiscal com INSS, autorizando a referida autarquia previdenciária a fazer a retenção do percentual sobre o fundo de participação do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, primeiro, pelo não conhecimento da presente consulta, porque formulada em desacordo com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 136, parágrafo 1º, do regimento interno desta Corte de Contas, combinado com o artigo 79 da Lei Complementar 160/2012. Segundo, pela remessa ao consulente de cópia desta decisão e ainda do parecer número 10.816/2014, proferido pela assessoria jurídica da presidência desta Corte de Contas, a título de colaboração institucional. Processo 243/2011/001. Trata-se do recurso ordinário interposto pela senhora Márcia Moura, em face da decisão simples 163/2013, oriunda da segunda Câmara desta Corte de Contas, que, por unanimidade de votos, em acolhimento ao parecer do Ministério Público de Contas, julgou como regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato 409/2010, bem como a respectiva execução financeira, mas aplicou-lhe multa em valor correspondente a 20 ufermes, em virtude da remessa intempestiva de documentos. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, mantendo-se em todos os seus termos a decisão recorrida. Processo 3.400/2015. Em exame, o termo de transferência de cargo de secretário de Estado da Casa Civil, passado do senhor Osmar Domingues Jerônimo, sucedido para o senhor Carlos Roberto Demarque, sucessor, em virtude da posse deste como novo secretário, a partir de 12 de dezembro de 2014. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em apreço e pelo apensamento dos presentes autos ao balanço geral do Governo do Estado do respectivo exercício financeiro. Processo 17.379/2012. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Previdência Social de Aral Moreira, relativo ao exercício financeiro 2011, sob a responsabilidade do senhor Edson Luiz de Davi. Acolho os pareceres da Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas irregulares nos termos dos dispositivos legais adotados no voto, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado no valor correspondente a 200 ufermes, pela recomendação para que o jurisdicionado adote medidas
visando prevenir a ocorrência das falhas aqui constatadas e observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública nos termos do artigo 172, inciso 4, a linha B do Regimento Interno desta Corte de Contas. Processo 2594/2015. Trata-se de apuração de responsabilidade instaurada em virtude do não encaminhamento de arquivos eletrônicos referentes ao exercício 2014 do Fundeb de São Gabriel do Oeste para o Sistema de Acompanhamento de Contas Municipais SICOM, dentro do prazo estabelecido na Instrução Normativa 35/2011. Acolho o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa ao ordenador de despesa senhora Elisabetta Griselda Klein, em valor correspondente a 30 UFERMES. O mesmo voto para os próximos 9 processos, todos referentes à apuração de responsabilidade por encaminhamento intempestivo de arquivos eletrônicos ao SICOM. Processo 2597/2015. Multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas da Fundação de Saúde Pública do município de São Gabriel do Oeste, senhor Rosmar Batista Alves. Processo 2600/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, senhora Elisabetta Griselda Klein. Processo 2606/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Gabriel do Oeste, senhora Sônia Monteiro Candeloro. Processo 2613/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência do município de São Gabriel do Oeste, senhor Adão Unírio Rolim. Processo 2719/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Miranda, senhora Juliana Pereira de Almeida e Almeida. Processo 2724/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo Municipal de Turismo de Miranda, senhora Juliana Pereira de Almeida e Almeida. Processo 2727/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Miranda, senhora Juliana Pereira de Almeida e Almeida. Processo 2845/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Rio Negro, senhor Gilson Antônio Romano. Processo 2862/2015, multa de 30 UFERMES ao ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro, senhor Gilson Antônio Romano. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela intimação e publicação dos julgamentos, nos moldes do artigo 50, inciso 2, e artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012, são os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Acompanho o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingues. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade, vai ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao ilustre conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, processos da relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o nobre conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Processo 5.075 de 2012, prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Deodápolis, correspondente ao exercício de 2011, tendo como responsável o senhor Manuel Martins. Eu voto pela irregularidade da prestação de contas anual de gestão e pela aplicação de multa no valor de 50 UFERMES
ao senhor Manuel Martins, que deverá ser recolhida em favor do Funtec por infringência à Instrução Normativa TC-MS número 35 de 2011, não encaminhamento de documentos, a Lei Federal número 11.497 de 2007, ausência de abertura de créditos adicionais para a utilização do saldo remanescente do exercício anterior. A Lei Complementar Estadual número 160 de 2012, remessa intempestiva de contas de gestão. E a Lei Federal número 4.320/64, divergência entre a LOA e o balanço orçamentário, bem como a receita de transferência contabilizada e declarada para a União. O processo 6.249 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Carapó, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Apolinário Candado. Eu voto pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas anual de gestão, pela aplicação de multa no valor correspondente a 30 UFERMs ao senhor Apolinário Candado, que deverá ser recolhida em favor do Funtec, por infringência da Instrução Normativa TC-MS número 35 de 2011, por não encaminhamento do comprovante de entrega ao SICOM e dos subanexos 45 a 51 e pela recomendação ao atual responsável pelo órgão para que adote as medidas necessárias visando ao integral cumprimento da Instrução Normativa TC-MS número 35 de 2011 e suas alterações. Os processos citados, as partes interessadas serão intimadas do resultado desse julgamento. Os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto do conselheiro relator. Senhor presidente, eu solicito vista do processo 5.075/2012, prestação de contas anual da gestão do Fundeb de Deodápolis. Concedida a vista. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado no expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados e resultam do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulto ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, nos processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingo, mantemos os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura de seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, representante do Ministério Público. Inicialmente, pedir a retirada de pauta para exame do processo 2.789, pedido de revisão da Prefeitura Municipal de Coxim. Concedida. Nos demais processos, iniciando pelo de número 14.560/2013, do recurso ordinário interposto em conjunto pelo senhor José Carlos Barbosa e Vitor Dibe Yasbeck Filho, ex e atual diretores da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sociedade Anônima, Sanesul, do convênio celebrado com a empresa Conta Fácil Brasil Limitada. Conhecer e negar provimento ao recurso para manter na íntegra as convicções e comandos do acórdão recorrido de número 01-104/2012 e encaminhar o processo ao conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento após comunicado o resultado desse julgamento aos interessados. No processo de número 7.128/2013 do recurso ordinário interposto pelo senhor Jesus de Queiroz Bairde, prefeito municipal de Costa Rica, do contrato de obra número 1022/2011, celebrado entre o município e a empresa HL Consultora Limitada, em prefacial, rejeitar a liminar arguída sobre a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente para figurar no polo passivo da relação processual, e quanto ao mérito, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para alterar as convicções do item 2, subitem 2.2, da decisão simples número 00525/2011, com efeito prático de apenas reduzir o montante da multa interposta ao recorrente
para o patamar de 30 ofertas, mantendo-se os demais tópicos da mesma decisão. E, finalmente, no processo número 13.056/2013, do recurso ordinário interposto pelo senhor José Garcia de Freitas, prefeito do município de Paranaíba, contrato número 35/2010, e termos aditivos, celebrado pela Prefeitura Municipal, conhecer e negar provimento ao recurso para manter na íntegra as convicções e comandos da decisão simples recorrida de número 01/0365/2011, com o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento, depois de comunicado o resultado desse julgamento aos interessados. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatores e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Maria Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingues. Com o relator. Aprovado, vão ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores e senhora conselheira, e representando o Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente? Pela ordem, a ilustre conselheira Marisa e depois o conselheiro Irã. Eu gostaria de, passei a mão de Vossas Excelências, um relatório semestral das atividades da SCOEX, embora a instrução normativa número 15, a resolução número 15, que aprovou o regimento setorial da SCOEX, diz que esse relatório seria só para a diretoria da própria escola. Eu gostaria de compartilhar com todos os senhores para que a gente pudesse conhecer um pouquinho o que a escola fez nesse semestre. Então, aí está o relatório semestral das atividades da escola, já que é uma escola que é de todos nós aqui do TCE. Era isso, senhor presidente. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores funcionários, para registrar, senhor presidente, com satisfação, que a SCOEX inaugurou na quinta-feira última mais um programa da sua vasta agenda, intitulado Diálogos Republicanos. Confesso que, quando recebi o convite da eminente conselheira Marisa, não entendi muito bem o que seria tratado nesses encontros em face do título Diálogos Republicanos. Mas, vindo da conselheira Marisa, da sua equipe, do professor Benhur, fiquei atento para poder participar desde o primeiro. Na quinta-feira passada foi inaugurado esse novo quadro, Diálogos Republicanos, cuja matéria foi o debate sobre gerenciamento de hospitais por organizações sociais, OS, e as formas de controle exercida pelos tribunais de contas que já estão exercendo essa atividade, notadamente o Tribunal de Contas de São Paulo e o Tribunal de Contas de Goiás. O Tribunal de Contas de São Paulo mandou 2 técnicos, o agente de fiscalização financeira, Caroline Ferreira Dutra Molina, e o chefe de seção de diretoria de contas de governo, senhor Stanislau Augusto dos Santos. E o Tribunal de Contas de Goiás mandou aqui também o senhor Cláudio Mário Rocha. Ele é gerente de controle de licitação e contratos. Senhor presidente, os 3 técnicos que fizeram exposição digna de registro, sem reparo, e só aconteceram aplausos e elogios por todos os presentes. Mas o importante que eu entendi foi a interação, foi o debate que foi promovido sem forçar, espontaneamente. Nós passamos uma tarde inteira debatendo esse tema, coordenado pela conselheira Marisa e pelo professor Benhur, e de altíssima relevância. A participação contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, com todo o seu staff, sua equipe, secretário municipal, representante da Santa Casa, dos conselhos municipais e estadual de saúde, e o debate se estendeu com harmonia, com interesse, de forma que a conselheira Marisa, mais uma vez, tocou num assunto de altíssima relevância. Como é que os tribunais de contas vão exercer esse controle sobre essa atividade tão importante que está na moda, inclusive, atualmente? Os técnicos de São Paulo e de Goiás trouxeram algumas alternativas, alguns indicadores, alguns caminhos que já estão seguindo por esses tribunais. Penso que nós podemos, contando com a participação de todos os funcionários que lá estavam e pelo interesse demonstrado por eles, devemos urgentemente
sentar com a direção da SCOEX, propor uma linha de atuação aqui no tribunal que seja convergente, que todo mundo possa participar, os conselheiros, o Ministério Público, a auditoria, as diretorias, porque nós não podemos ficar alheio dessa nova modalidade de atuação, que é o gerenciamento de contrato na gestão da saúde, mas o tribunal precisa estabelecer regras e critérios para esse controle. Então, eu quero me colocar à disposição, não só o meu gabinete, como a nossa diretoria de controle, para que, na medida do possível, dentro da nossa modesta competência, auxiliar a conselheira Marisa na escola a elaborar um programa, ainda que critérios mínimos, mas que sejam definidos para que a gente possa, de imediato, iniciar esse controle. Então, eu gostaria de parabenizar a conselheira Marisa, a sua equipe comandada pelo professor Benhur, e dizer mais uma vez que, quando tiver atividade da escola, nesse sentido, não perca, que só tem coisa boa para se discutir lá. Parabéns, Marisa. Muito bem. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando os senhores conselheiros e procurador para a sessão reservada que se realizará após o término dessa sessão. Está encerrada em nome de Deus a presente sessão.